Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre como provar a existência de Deus através de uma explicação metafísica. Mas para isso você deve saber o que é metafísica. E eu vou dizer o que é a metafísica. Mas antes de eu dizer o que é a metafísica, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação, veja se você está inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal, porque isso é muito importante. Isso mostra para o YouTube que o canal tem uma certa relevância. Mas para provar a existência de Deus através da metafísica, você vai ter que entender o que é metafísica. Metafísica é um ramo da filosofia que estuda aquelas coisas que fogem da experiência física. Metafísica é uma ciência filosófica puramente especulativa e teórica. Para Aristóteles, metafísica era a filosofia primeira, a filosofia das causas original, a filosofia que estuda o princípio natural de todas as coisas. No século I, teve um discípulo de Aristóteles, um seguidor das ideias de Aristóteles, Andrógenos de Rhodes, se eu não me engano, vou colocar o nome dele aqui. Ele organizou todas as matérias, todos os livros que Aristóteles escreveu, e aqueles livros que eram teóricos e especulativos sobre as causas principais, sobre a causa original de todas as coisas, do mundo, do ser humano, ele colocou depois dos livros de física. Por isso que ficou a filosofia primeira na questão de dizer onde está a filosofia primeira de Aristóteles, está lá naqueles livros depois da física. Aí ficou metafísica, além da física. Aí as pessoas foram passando esse termo até que hoje o termo chegou, metafísica, como um estudo daquelas coisas que extrapolam a explicação física. E Deus é algo que extrapola a explicação física, que a gente pode simplesmente captar ele através da especulação, através do pensamento. Mas vamos colocar aqui. Nesse vídeo nós vamos fazer uma abordagem metafísica, vamos tentar entender Deus através de uma visão metafísica. Então aqui você vai exercer um pouquinho do seu racional. Então vamos lá, até anotei aqui. Filosofia metafísica, a metafísica é abstração, você vai ter que abstrair. E nesse vídeo eu vou buscar falar sobre Deus de forma mais racional, usando a metafísica, para você compreender melhor o que eu estou dizendo. Mas antes de entender a metafísica, nós temos que entender o que é a filosofia natural. Filosofia natural é quando você começa a observar a natureza e começa a ver que em uma semente existe uma potência, uma possibilidade de ser uma árvore e que essa árvore, depois que ela cresce, ela vai dar sementes que vai ter mais possibilidades de ser outra árvore. E na metafísica a gente vai estudar sobre coisas que você vai ter que entender. O ser, o ente, a potência, a substância e o acidente. Algumas fundamentações da metafísica vai ser o motor primeiro, que será o ser. Outros em Aristóteles vai ser o ato puro, o ato imóvel. O primeiro ato inicial, que não precisou de movimento nenhum, ele se move por si mesmo, ele existe por si mesmo. Porque em Aristóteles ele foi fazendo, né? De onde veio a árvore? A árvore veio da semente. De onde veio essa semente? De outra árvore. De onde veio essa outra árvore? E assim, vai tendo uma contingência até que você chega à causa inicial. Em Aristóteles, quando você não conseguiu chegar à causa inicial, você vai chegar a um motor primeiro. Se você não chegar ao motor primeiro, vai ser uma causa infinita. E você não vai conseguir ver o fim disso tudo. Então, Aristóteles postula a ideia de um ato inicial. Um ato que não precisou de nenhum outro ato antes dele. Seria como a semente, dentro dela é uma potência que quando ela vem à existência vem em ato. Aí a semente vamos colocar como a iniciação do mundo, foi como a semente que veio a ato, a existência. Então, Deus, ele é um ser que ele vai se manifestando na existência. Como assim ele se manifesta na existência? De certa forma, numa visão metafísica religiosa aqui, esses termos de ato, potência e existência é apenas uma forma que esse próprio Criador
encontrou para nós seres humanos, ou os filósofos, ou os pensadores, ou os intelectuais, pensar em Deus dessa forma mais racional. Mas caminhando assim, antes de você fazer uma filosofia metafísica, você vai ter que fazer uma filosofia natural, que é o de observar certas ordens da natureza e perceber que essas ordens da natureza, elas são replicáveis, como outono, primavera, verão, segue uma ordem. As sementes que quando você planta, você sabe que essa semente ela tem um potencial de ser um pé de goiaba, ela tem um potencial de ser um pé de acerola, ela tem um potencial de ser um pé de coqueiro, um pé de manga. Quando você planta essa semente, ela tem esse potencial, já traz essa genética, esse código genético. Quando um homem e uma mulher se encontram, quando funde ali, traz o código genético de ser uma pessoa humana. Você sabe, se fundir ali o DNA de um cachorro ou o sêmen de um cachorro na mulher, não vai dar outro ser humano, porque no código genético não bate, mas com o código genético de um humano, homem, e um humano feminino, de uma mulher, vai dar o ser humano. Então, você começa a fazer essa filosofia natural e percebe o que essa coisa que faz permanecer essa ordem na natureza ao redor, que faz permanecer essa ordem da semente sempre vinha a ser uma árvore, ou depois de uma árvore, essa árvore dá um fruto. Se você plantar a mesma semente, vai dar a mesma árvore, o mesmo fruto. E na metafísica, vai dar a mesma árvore, o mesmo fruto, mas a árvore não precisa ser da mesma grossura, a árvore não precisa ter as mesmas galhas. Aí seriam os acidentes, né? Que são atributos que isso não faz muita relevância na árvore. O que importa é a essência que é aquela árvore. Se você plantar aquela árvore que é um pé de goiaba, vai dar um pé de goiaba da mesma forma. Então, o processo metafísico é esse pensamento que você vai desenvolvendo. Existe uma ordem natural acontecendo que é observável. Então, na metafísica, você vai ter um ser, e o ser tem potência em se tornar um ato, esse ato se torna um ente, esse ente se manifesta em uma substância. A substância que faz eu ser homem não é a mesma substância que faz uma árvore ser árvore, não é a mesma substância que faz um prédio ser prédio, mas de forma bem extrapolando a realidade, existe uma substância amorfa, uma substância sem forma que fez criar todos os seres, seja a árvore, os humanos, os cachorros, os animais, o sol. E você entra aí, essa substância criou, essa substância ela criou os átomos, as moléculas. E você entra numa questão, seja essa substância amorfa que criou tudo isso, o que foi que criou essa substância amorfa? Aí você fala, o que criou essa substância amorfa foi o éter. Aí você fala, o que criou o éter? Aí você entra numa contingência até você chegar ao infinito, ou como o filósofo Aristóteles colocou, ao motor primeiro, ou como Tomás de Aquino colocou, em vez de você ficar nessa busca infinita, 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 Tomás de Aquino postulou que é um sumo bem. E ele foi mais fiel ao cristianismo, à religião cristã dele. Ele colocou que esse sumo bem é o próprio Deus que criou todas as árvores, todos os seres humanos. Mas aqui é para extrapolar até a questão do Deus cristão. É para você pensar em um Deus cósmico, ou em uma divindade cósmica, ou então em uma força divina, ou então em uma força universal que faz movimentar todas as coisas ao nosso redor. Existe um movimento, que nem Heráclito já colocava, o Dervi, mas existe um ser, que nem Parmênides colocava, que é um ser fixo, que é a mesma substância que criou, substância original que estou falando, a substância sem forma, a mesma substância que criou a árvore, ela criou essa pessoa aqui que está falando para você. Espero que isso deu para dar uma clareada em sua mente a respeito de Deus. É complexo entender isso, mas espero que você assista de novo, de novo, de novo e passe a entender melhor a realidade divina. Boa jornada para você e bons estudos.